Uma mulher foi destratada no hospital, mas a verdade surgiu e calou a todos. Esta história parece ficção, mas aconteceu de verdade e vai te deixar de queixo caído. Fique comigo até o final para descobrir o desfecho surpreendente. Tudo começou numa manhã fria, quando uma senhora chamada Maria chegou à emergência de um hospital movimentado. Ela usava roupas simples, um pouco gastas, e seu rosto estava pálido, marcado pela dor. Maria segurava o abdômen e mal conseguia andar. Assim que entrou, ela se aproximou da recepcionista e, com a voz fraca, disse que precisava ver um médico urgentemente. A dor era insuportável. A recepcionista olhou para Maria de cima a baixo, com um ar de desdém, sem nem mesmo perguntar o que ela sentia. Disse de forma ríspida para ela pegar uma senha e esperar. Maria, quase desmaiando, pegou o papel e foi se sentar num canto. A sala de espera estava lotada. Crianças choravam, pessoas tossiam e o tempo parecia não passar. As horas foram se arrastando. 1, 2, 3 horas. Maria via outras pessoas, que chegaram bem depois dela, sendo chamadas. Algumas pareciam ter problemas menos graves, mas eram bem vestidas, falavam com autoridade. A dor de Maria só piorava. A cada minuto, uma pontada aguda a fazia se curvar na cadeira. Ela tentou chamar a atenção de uma enfermeira que passava, mas foi ignorada. É só aguardar a sua vez, senhora, disse a enfermeira, sem parar de andar. Desesperada, Maria se levantou com dificuldade e foi até o balcão novamente. Por favor, moça, eu estou passando muito mal. A dor está demais. Eu acho que vou desmaiar. A recepcionista revirou os olhos e respondeu em voz alta, para que todos ouvissem. Senhora, todo mundo aqui tá com dor. Se a senhora não pode esperar, o problema é seu. Volte para o seu lugar. Humilhada e sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, Maria voltou para sua cadeira. As pessoas ao redor a olhavam, algumas com pena, outras com indiferença. Ela se sentiu invisível, como se sua dor não importasse para ninguém ali. Finalmente, depois de quase 5 horas de agonia, o nome dela foi chamado. Uma enfermeira levou para uma pequena sala de triagem. A enfermeira, chamada Carla, parecia cansada e impaciente. Ela mediu a pressão de Maria e perguntou de forma mecânica: "O que a senhora tem?" Maria tentou explicar a dor intensa, a localização, quando começou, mas Carla a interrompia a todo momento. "Isso é só uma dor de estômago. Provavelmente comeu algo que não devia. Vou te dar um remédio para a dor e já pode ir para casa", disse ela, já se virando para sair. Maria protestou: "Não, por favor. É muito mais do que uma simples dor. Eu sinto que tem algo muito errado." Carla suspirou, irritada. "Olha, senhora, nós temos pacientes em estado grave de verdade para atender. Se não quiser o remédio, a decisão é sua." Sem outra opção, Maria aceitou. Deram a ela um comprimido e a mandaram para casa, sem sequer ser examinada por um médico. Maria voltou para sua casa modesta, sentindo-se derrotada. A dor não diminuiu, pelo contrário. Aumentou. Ela passou a noite em claro, chorando de dor e frustração. Na manhã seguinte, ela mal conseguia se mover. Foi quando seu vizinho, um jovem chamado Pedro, ouviu seus gemidos e foi ver o que estava acontecendo. Ao ver o estado de Maria, ele não pensou 2 vezes. Colocou em seu carro e a levou para outro hospital, um hospital particular, mesmo sabendo que ela não teria como pagar. Nesse novo hospital, a recepção foi completamente diferente. Assim que viram o estado de Maria, ela foi imediatamente colocada numa maca e levada para a emergência. Um médico a atendeu em minutos. Ele a ouviu com atenção, fez perguntas detalhadas e examinou seu abdômen com cuidado. A expressão do médico mudou de séria para preocupada. Ele pediu exames de urgência, ultrassom e tomografia. Enquanto Maria era levada para fazer os exames, a administração do hospital foi informada sobre a situação dela. Uma assistente social conversou com Pedro e soube que Maria não tinha condições de pagar. Mas, para a surpresa de Pedro, a assistente social disse: "Não se preocupe com isso agora. A prioridade é a saúde dela. Vamos cuidar de tudo
Os resultados dos exames saíram rápido e confirmaram a suspeita do médico. Maria tinha uma condição gravíssima, uma apendicite supurada que já estava quase rompendo, o que poderia causar uma infecção generalizada e ser fatal. Ela precisava de uma cirurgia de emergência imediatamente. O médico foi claro. Se tivessem esperado mais algumas horas, ela poderia ter sobrevivido. Maria foi levada às pressas para o centro cirúrgico. A operação foi complexa, mas um sucesso. Quando ela acordou, já no quarto, o médico estava ao seu lado. Ele explicou o que havia acontecido e disse que ela teve muita sorte. Maria, ainda fraca, começou a chorar, mas desta vez de alívio. Obrigada, doutor. Vocês salvaram a minha vida, ela sussurrou. Aqui é onde a história tem uma reviravolta inacreditável. Enquanto Maria se recuperava, a diretoria do hospital começou a investigar quem era aquela senhora. Eles precisavam resolver a questão dos custos do tratamento, que eram altíssimos. Ao pesquisarem o nome completo dela, Maria de Albuquerque Vasconcelos, descobriram algo que deixou todos em choque. Maria não era apenas uma senhora pobre e desamparada. Ela era, na verdade, a principal benfeitora e fundadora daquele mesmo hospital. Décadas atrás, Maria e seu falecido marido, um empresário de muito sucesso, usaram grande parte de sua fortuna para construir aquele hospital. O sonho deles era criar um lugar onde todos, ricos ou pobres, fossem tratados com dignidade e excelência. Após a morte do marido, Maria decidiu viver uma vida simples, anônima, longe dos luxos, e continuou doando anonimamente para várias instituições de caridade, incluindo o hospital. Ela nunca quis reconhecimento. Ela acreditava que a caridade deveria ser feita em silêncio. O diretor do hospital, um homem chamado Dr. Roberto, ficou pálido ao descobrir a verdade. Ele correu para o quarto de Maria. Ao entrar, ele a viu na cama, com um sorriso sereno. Ele se ajoelhou ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, eu nem sei o que dizer. Me perdoe. Nós não sabíamos quem a senhora era. Maria sorriu gentilmente e disse: Roberto, levante-se, vocês não têm que me pedir perdão. Vocês fizeram exatamente o que eu sempre sonhei para este lugar. Vocês me trataram com urgência, cuidado e respeito, sem se importar se eu podia pagar ou não. Vocês salvaram a minha vida porque seguiram os princípios nos quais este hospital foi fundado. Vocês não me salvaram por eu ser a fundadora, mas por ser um ser humano precisando de ajuda. E isso não tem preço. A notícia se espalhou pelo hospital como um rastilho de pólvora. Todos os funcionários, dos médicos à equipe de limpeza, ficaram chocados e comovidos. A história de Maria se tornou uma lenda no hospital, um lembrete constante da missão de tratar a todos com igualdade e compaixão. Mas e o primeiro hospital, aquele que a humilhou e a mandou para casa para morrer? Maria poderia ter processado o hospital, destruído a reputação deles. Mas ela escolheu um caminho diferente. Dias depois, já recuperada, ela foi até lá. Mas desta vez, ela foi como uma paciente indefesa. Ela foi acompanhada por advogados e pelo diretor do hospital que salvou sua vida. Ao chegar, a mesma recepcionista que a maltratou estava no balcão. Ela não a reconheceu. Maria pediu para falar com o diretor do hospital. A recepcionista, com a mesma arrogância, disse que ele estava ocupado. Foi então que o Dr. Roberto interveio. Ele vai nos receber agora. A expressão da recepcionista mudou quando viu quem acompanhava aquela senhora. Na sala do diretor, Maria contou tudo o que aconteceu. A enfermeira Carla e a recepcionista foram chamadas. Elas ficaram brancas, como papel ao reconhecerem Maria e perceberem a gravidade da situação. Elas gaguejaram pedidos de desculpas, dizendo que o hospital estava lotado, que estavam sob pressão. Maria as ouviu em silêncio. E então, com uma voz firme, mas sem ódio, ela disse: Eu, vim aqui por vingança. Vim aqui porque o que aconteceu comigo acontece com milhares de pessoas todos os dias. Pessoas que são julgadas pela aparência, ignoradas em seu sofrimento. Eu tive sorte. Eu sobrevivi. Mas quantos outros
tem essa sorte. Eu não quero que vocês sejam demitidas. Eu quero que vocês aprendam. Quero que este hospital inteiro aprenda. Naquele dia, Maria anunciou que faria uma doação massiva para o primeiro hospital, mas com uma condição: que o dinheiro fosse usado para um programa rigoroso de treinamento de humanização e empatia para todos os funcionários, do diretor ao faxineiro. Ela queria transformar a cultura daquele lugar. O diretor, envergonhado e grato, aceitou imediatamente. A história de Maria virou notícia, mas ela se recusou a dar entrevistas. Seu ato NICT era sobre ela, mas sobre a mensagem. Uma mensagem de que a dignidade humana não tem preço e que a empatia é o remédio mais poderoso que existe. A recepcionista e a enfermeira Carla se tornaram as maiores defensoras do novo programa de treinamento, compartilhando sua própria história como um exemplo do que nunca mais deveria acontecer. A vida de Maria nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem somos e como tratamos os outros. Ela foi destratada, humilhada, mas em vez de se vingar, ela usou sua dor para gerar uma mudança positiva e duradoura. Ela calou a todos NICT com raiva, mas com um ato de generosidade e sabedoria que ecoou muito além das paredes daqueles hospitais. E você, o que achou da atitude da Maria? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você também acredita no poder da empatia, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história inspiradora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para NICT perder nenhuma de nossas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima!